Cordeiro e continuando com nossa temática sobre fisiologia do sistema endócrino na disciplina Fisiologia Veterinária Básica, mais especificamente sobre a endocrinologia pancreática, nós vamos começar a conversar um pouco sobre cada hormônio pancreático. A princípio, sobre a insulina, importante hormônio que desempenha uma regulação metabólica, dos substratos energéticos do nosso organismo, de todos os animais, assim como também desempenha importante papel no desenvolvimento tecidual, visto que a insulina ela é necessária para o desenvolvimento tecidual, inclusive para a diferenciação de diferentes tipos celulares, juntamente com o fator de crescimento semelhante à insulina. Então, daí a importância extrema dos hormônios pancreáticos e especialmente da insulina e glucagon em termos de metabolismo energético. Então, a insulina, assim como todos os hormônios pancreáticos, são hormônios do tipo polipeptídico, constituído por uma dupla cadeia polipeptídica, que são a cadeia A e beta, unidas entre si através de ligações de sulfeto de cistina, que é o que mantém essas cadeias unidas e a atividade hormonal. Como são hormônios polipeptídicos, esses ativam receptores ligados à membrana plasmática nas células-alvo. A duração da atividade hormonal ela é relativamente curta e tem uma média de 5 a 10 minutos na circulação sanguínea, sendo grandemente metabolizada, como já dito, no fígado e excretado via urina após filtração renal. Para a síntese do hormônio, assim como insulina, assim como todos os demais da categoria peptídica, essa síntese ocorre pela expressão gênica. Então, é um gene relacionado à síntese especificamente da insulina e que vai combinar com a produção de um pré-pro-hormônio, uma pré-pro-insulina, quando se dá o processo de transcrição e tradução. Então, a tradução ocorre com a síntese dessa proteína primária, que é a pré-pro-insulina, no retículo endoplasmático e nos ribossomos. E ao passar no retículo endoplasmático, essa grande proteína, a pré-proinsulina, que é constituída pelo peptídeo sinalizador da sua síntese, a cadeia A, B e o peptídeo C. Então, ao passar através do retículo endoplasmático, essa proteína original, ela sofre uma primeira lise com a liberação do peptídeo sinalizador, além da formação das pontes de sulfeto. Por sua vez, essa proinsulina agora ela passa ao complexo de Golgi, onde sofre um processo final para a liberação do peptídeo C, por meio da liberação dos aminoácidos nas porções terminais desse peptídeo. Então, ele é liberado e as cadeias A e B do hormônio, agora realmente como insulina madura nas vesículas do complexo de Golgi, junto com o peptídeo C liberado, elas mantidas unidas como hormônio ativo, vão ser armazenadas nessas vesículas do complexo de Golgi e somente liberadas quando essas células, lembrando que são as células beta-pancreáticas, elas são sensibilizadas para que ocorra essa liberação, que é um processo, assim como acontece com os demais hormônios
peptídicos, né, hidrossolúveis, é um processo de exocitose a partir do influxo de cálcio. Então, aí mostrando justamente essa sequência novamente de síntese. Então, depende da estimulação para que ocorra o processo de transcrição e tradução, a expressão gênica, então o processo de transcrição, que é a formação da fita de RNA mensageiro, e a tradução a partir da atuação nos ribossomos, onde ocorre essa leitura, digamos assim, do RNA mensageiro e a síntese da proteína original, que é a pré-proinsulina, sua quebra no retículo endoplasmático para a proinsulina, com liberação da sequência de sinalização, da proteína de sinalização e, posteriormente, no complexo de Golgi, do peptídeo C, onde as cadeias A e B da insulina já estão devidamente ligadas pelas ligações de sulfito. Então, a gente já vai ter de sulfeto. Então, a gente já vai ter aí a insulina ativa, né, após o amadurecimento nas vesículas e pronta para ser liberada por exocitose. Então, esse processo de exocitose, ele ocorre pela ativação das células B, especialmente pela glicose, pelo influxo de glicose, mas não somente dela, também por fatores nervosos, por fatores endócrinos e por outros substratos energéticos, como aminoácidos e ácidos graxos, que vão culminar com o bloqueio do canal de potássio e assim a despolarização da célula, o que culmina na abertura dos canais de cálcio, maior influxo de cálcio, migração das vesículas para a próxima membrana e processo de exocitose do hormônio, da insulina, que por sua vez, inclusive, vai atuar nas células vizinhas, estimulando essa atividade das células vizinhas num processo de atuação autócrina, e inclusive parácrina, porque ela também controla os demais tipos celulares que ficam na sua vizinhança. Então, como já dito, os fatores metabólicos, hormonais e neurais são responsáveis pelo controle da síntese e secreção da insulina, tanto estimulando quanto inibindo essa síntese e secreção. Como fatores metabólicos, o maior destaque é dado aos carboidratos, particularmente a glicose. Então, a glicose é o principal fator de estimulação da síntese e secreção da insulina, que é realizada essa secreção de forma bifásica, onde a primeira fase, o primeiro pico de secreção é justamente da insulina pré-formada, e como os fatores também estimulam a síntese da insulina, o segundo pico de secreção, que é o mais demorado, vai ser a insulina que foi sintetizada após esse estímulo, e não a que estava armazenada. E ele é mais duradouro. Além da glicose, também outros carboidratos digestíveis, como manose e frutose, são capazes de promover essa síntese e secreção, embora de forma menos efetiva. Isso ocorre através da estimulação de canais GLUT, que nesse caso não são insulino dependentes, como o GLUT2, o GLUT1, a depender da espécie animal envolvida. E a partir de então, vão ser ativada uma cascata enzimática que vai promover a liberação, né, como já dito, esse fechamento do canal de potássio, promovendo a despolarização da célula, o influxo de cálcio e a exocitose da insulina, além da sua síntese. Além dos carboidratos, também aminoácidos resultantes da digestão de proteínas são responsáveis por estimular a síntese e secreção da insulina nas células
beta-pancreáticas, particularmente os aminoácidos arginina e lisina, assim como também os lipídios, ácidos graxos e triglicerídeos, que vão promover também essa despolarização da célula com exocitose da insulina. Além dos fatores metabólicos, também o fator hormonal vai interferir nessa secreção da insulina, positiva ou negativamente. Como fatores inibidores da síntese e secreção da insulina, temos endócrinos, temos a secreção da somatostatina. Então, a somatostatina, que marca o evento já de finalização do processo digestório, quando se tem uma alta secreção de ácido clorídrico. Então, para finalizar essa fase, proteger a mucosa gastrointestinal, nós temos um aumento da secreção de somatostatina para controlar a secreção da gastrina, como vocês vão estudar na parte de sistema digestório, fisiologia do sistema digestório. E essa somatostatina, ela tende a inibir a secreção da insulina, assim como as prostaglandinas. E a própria insulina, quando em altos níveis, também faz essa regulação. Já como fatores estimuladores endócrinos, estimuladores da síntese e secreção, nós temos os hormônios gastrointestinais, gastrina, peptídeo gastrointestinal, secretina, colecistocinina, peptídeo inibitório gastrointestinal. Esses são hormônios intestinais envolvidos com o processo inicial da digestão. São fatores que favorecem o processo digestório, como é o caso da gastrina, que estimula a secreção do suco gástrico, rico em ácido clorídrico e enzimas gástricas. A secretina e a colecistocinina, que estimulam a secreção da bile e do suco pancreático. E o peptídeo inibitório gastrointestinal, que está envolvido com a alteração da motilidade gastrointestinal, a fim de favorecer esse processo de digestão. Então, todo o processo, os hormônios envolvidos no favorecimento da digestão e, portanto, a absorção de nutrientes, eles são favoráveis à secreção da insulina, justamente para fazer o armazenamento desses substratos energéticos. Já os hormônios que desfavorecem a digestão, como é o caso da somatostatina, eles vão desfavorecer a secreção da insulina. Também fatores neurais, como que aí nesse caso é justamente o sistema nervoso autônomo, eles vão interferir na secreção da insulina. Então, no caso do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o favorecedor do processo digestivo, ele vai favorecer a secreção da insulina, enquanto que o sistema nervoso autônomo simpático, que desfavorece a digestão, ele vai desfavorecer também a síntese e secreção da insulina. Antes de finalizarmos, é importante ainda salientar que mesmo o glucagon, o cortisol, o GH, o T3 e o T4, a longo prazo, eles também favorecem a secreção da insulina, pois são hormônios hiperglicêmicos. Então, até para proteger esse organismo, assim como nós vimos no controle do metabolismo do cálcio e do fósforo, eles vão culminar com o aumento da secreção da insulina secundariamente a esse efeito hiperglicêmico que eles possuem. Novamente lembrando, as imagens utilizadas, elas são todas oriundas do Google Imagem, de forma que não devem ser as aulas compartilhadas ou baixadas de nenhuma forma, apenas sendo acessadas pelo AVA.
Mais uma vez, obrigada, bons estudos e até a próxima.